Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz, que nos guiam, inspiram e protegem, com alegria e gratidão no peito, agradecemos pelo incentivo para mais um Evangelho no Lar, meu Pai, e pedimos que abençoe esse dia, possibilitando que a gente tenha disposição, vontade e energia para sermos boas ferramentas Tuas a serviço do amor, da alegria, da bondade, da justiça e da caridade, fazendo por onde, seguindo Teus ensinamentos e sendo bons cristãos. Muito obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje, por estarmos vivos, por estarmos respirando, por termos essa oportunidade encarnatória de fazermos diferente, aparando nossas arestas, ajustando nossa personalidade, lapidando nossa moral. Temos essa consciência, meu Pai, e sabemos que ainda precisamos caminhar muito, enfrentar muitas adversidades, passar por muitas provações, a fim de que a gente faça a nossa reforma íntima e consiga realmente caminhar com a fé fortalecida e sendo inspiração aos que nos cercam, inspiração de bons exemplos, boas atitudes e bons sentimentos. Por favor, irmãos de luz, pedimos que fluidifiquem esta água que nós separamos para fazer esse Evangelho, transformando-a num bálsamo para o corpo, perispírito e alma, atuando nas células, nos átomos, nos chakras, para que a nossa sintonia com o alto seja cada vez maior e que a gente possa utilizar da melhor forma possível essa experiência encarnatória. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas ao contrário, como parte de um processo natural onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é o instrumento que nos ajuda a compreender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. A lei do Novo Testamento corresponde à segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é o produto do ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra através de uma multidão
incontável de médiuns. O espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontraremos após a nossa passagem pela Terra. Do mesmo modo que Jesus disse: "Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la", o espiritismo também diz: "Não vim destruir a lei cristã, eu vim executá-la". O espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o que Cristo ensinou. Ele procura explicar de uma maneira fácil para que todos possam entender o que Jesus falou de forma simbólica em diversas passagens. E assim, o espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Bom, essa passagem introdutória, nos fala basicamente do que é o espiritismo enquanto filosofia, ciência e religião, que é a fusão desse senso crítico. O espiritismo, ele veio para tirar as dúvidas que ficavam em lacunas deixadas por outras religiões. Estou falando baseado na minha interpretação, eu, Caio Muniz. E essas dúvidas, elas vinham sendo sanadas, com respostas mais descritivas, mais intensas, mais elucidativas, muitas vezes baseando-se na ciência como comprovação dos seus fundamentos e nos mostrando que toda religião que é baseada no bem, no fazer o bem, no pensar coletivamente, no saber que todos somos engrenagens de uma peça maior, ele nos comprova de que todos nós estamos certos em fundamento. Porém, as distorções que fazem com que nós, seres humanos ainda em estado de evolução, entremos em divergências de entendimento, de argumentos e contestações, são causadas pelos equívocos do próprio homem e não pelos fundamentos de Deus. Em princípio básico, Deus é um ser, é uma energia que é a força motriz de tudo que existe, criador de todas as coisas, e que ama indistintamente todos os seres vivos igualmente. Ele tem a todos como filhos, independente da sua religião, seu nível social, cor da pele, local de origem, profissão. Todos somos iguais perante o amor de Deus. E o que nos torna diferentes nada mais é do que as escolhas que nós tomamos para nossas vidas. Escolhas morais e as atitudes e sentimentos que nós permitimos que existam e cresçam em nossos corações, sejam eles bons ou ruins. E o entendimento e o espiritismo, ele vem fazer com que a gente entenda que essas atitudes, esses sentimentos, essas posturas, esse senso moral, ele vem de muito tempo e que ultrapassa essa existência. Daí vem justificativas que antes não se conseguia compreender e que se viam meramente como castigo de Deus. O Espiritismo vem também nos mostrar que Deus é amor, Deus não é cruel e que Deus não castiga. Essa é uma frase que eu costumo dizer muito para as pessoas que me cercam. Deus não é cruel, Deus não castiga. Tudo que acontece conosco, seja bom ou seja ruim, é porque nós precisamos passar por aquilo e que nós não temos no momento o entendimento, aquela fé altamente fortalecida para entender nos momentos de desespero que aquele desespero
em verdade é um presente e não um castigo, porque aquele desespero permite e permitirá, ou permitiu, que a gente conseguisse subir mais um degrauzinho na nossa evolução, porque a gente aprendeu com certeza alguma lição com aquilo. Então o Espiritismo é uma filosofia porque faz a gente raciocinar e questionar todas essas coisas, banhando nosso entendimento pelo amor, pela caridade, pela empatia. E que a gente possa sempre ter essa consciência em nosso peito de que Deus é justo, e quando a gente vê injustiça, ela está existindo não porque Deus quer, não porque Deus se diverte com isso, e sim porque aquilo ali é um resultado de situações individuais, outras vezes coletivas, que fizeram com que aquela energia fosse necessária naquela situação para que transformações de amor pudessem ser feitas. E falando em transformações, todo dia é dia de nos transformarmos. Então que com essa lição de hoje a gente possa entender mais uma vez, né? E a gente vai entendendo diariamente, tentando entender diariamente, até que isso vai se solidificando em nossa essência, fluindo naturalmente. Então que a gente possa entender que se Deus é amor, e se a gente está aqui nessa vida da forma que está, como está, com quem está, do jeito que está, não significa que é pra gente se acomodar. O pensamento não é esse. Significa que é preciso que a gente entenda que tem um porquê. Então, o que estiver ao nosso alcance para a gente conseguir fazer diferente, melhorar nossa qualidade de vida, melhorar a vida dos que nos cercam, melhorar o nosso entendimento diante do mundo, melhorar nossas reações diante das atitudes que chegam até nós. Tudo isso é o que vai fazer diferente. E que todo dia, quando a gente for dormir, a gente pense assim: hoje eu consegui ser um pouquinho melhor do que ontem. Hoje eu já não me irritei com ninguém. Hoje eu consegui não me desesperar diante das minhas provas. Hoje eu consegui ter uma sintonia maior com Deus. Hoje eu pus minha prova em fogo, em xeque. A minha fé me segurou. Hoje eu consegui manter a harmonia entre pessoas que estavam brigando. Hoje eu consegui educar com humildade, sem ofender ninguém, sem arrogância. Hoje eu consegui guardar o meu orgulho e ouvir o que alguém teve em crítica para me dizer. E não sofri, me pus no lugar da pessoa e me vi com os olhos dela para entender como é que eu sou no coração dela. Hoje eu ajudei quem estava precisando. Então, meus irmãos, ser cristão nada mais é do que isso. E olha que não precisa nem ser cristão para ser bom. Por que é que eu estou falando isso? Porque nós somos cristãos, eu, certamente você que está ouvindo, mas existem pessoas que nesta encarnação, por qualquer que seja o motivo, ou por vários motivos, não vieram com entendimento ou com o peito aberto para ser cristão, mas ser cristão nos textos, na vontade religiosa, mas muitas vezes são mais cristãos, inclusive, do que outras pessoas que se intitulam cristãos, porque não vão a igrejas, não vão a templos, não rezam, mas em atitude, eles diariamente seguem gentilmente o reflexo de Deus, sendo pessoas gentis, caridosas, amorosas, pessoas que perdoam, pessoas que não guardam mal, pessoas que ajudam o próximo.
Então, ser cristão vai muito além de auto-intitular-se cristão. Essa é mais uma lição que a gente fica para hoje. Vejamos a cristandade em todos os nossos irmãos, porque ninguém é suficientemente ruim, ninguém é odiado por todos, ninguém odeia todo mundo e ninguém vai ficar estacionado onde está. Todo mundo diariamente, assim como nós, tem a possibilidade de fazer diferente, de pensar diferente, de ser diferente, de evoluir. Então, sigamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.